Vamos conversar um pouquinho. Aqui vamos ver se funciona. Um bom tempo que não entro por aqui, não sei se vai pegar. Não vou falar muita coisa, mas já vai fazer muito tempo que eu não passo por aqui para conversar, né? Olá, muito boa tarde quem está entrando. A paz do Divino se faça presente. Gratidão por você estar aqui nesse exato momento, agora. Ele está compartilhando aqui coisas aqui verdadeiras, né? Mas com muito cuidado, com muita cautela, porque a gente sabe que quando formos falar a respeito da espiritualidade e das coisas verdadeiras, precisamos ter bastante cautela naquilo que formos falar, naquilo que a gente se expressar, né, nesse momento agora. Tem muita coisa, bastante coisa que depois de muito tempo que eu não entro por aqui, né, porque eu escolhi ficar em silêncio por enquanto, buscando a espiritualidade. Não, isso não quer dizer porque eu parei, porque tem pessoas que falam, pergunta assim de mim: por que você parou de fazer lives? Por que você parou de se expressar? Não, eu não parei de fazer lives, não parei de me expressar. É porque, como eu disse, devemos ter cautela quando chegamos aqui para vir a conversar coisas que a maioria das pessoas não crê, não acredita. A gente tem que ter sabedoria de se expressar. Na hora que a gente vem expressar a verdade diante da tela de um telefone móvel, é preciso a gente ter sabedoria de como que vamos discursar, como é que vamos compartilhar a verdade. Porque estamos vivendo nos últimos dias e a verdade ela não pode ser mais falada, ela não pode ser mais expressada. O que é de verdade não se pode mais estar compartilhando, mas o que se é de mentira, aí isso sim pode se compartilhar, né? Aleluia. Louvado seja o grandioso ser divino, Pai Supremo, o Criador dos céus, do universo e da nossa vida. Eu quero estar compartilhando aqui Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46 das Escrituras, da Palavra do Criador. Isaías capítulo 46. Os ídolos da Babilônia. Bel está abatido, Nebo se encurvou, seus ídolos
são postos sobre os animais e sobre as feras. As cargas dos vossos fardos são canseiras para as feras já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram. Não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem trouxe nos braços desde o ventre, e sois levados desde a madre, e até a velhice eu serei o mesmo, até que tenham cabelos brancos. Eu vos carregarei, eu vos fiz, eu vos levarei, eu vos trarei e vos livrarei. A quem me assemelhareis, com quem me igualareis e me comparareis, para que sejamos semelhantes. Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças. Assalariam o ourives, e ele faz um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar. Ali fica em pé, e do seu lugar não se move. Se alguém clama a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Lembrai-vos disto e considerai. Trazei-o à memória, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Criador e não há outro ser semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, que fala desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E digo: o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra remota, o homem do meu conselho, porque assim o disse e assim o farei vir. Eu o formei e também o farei. Ouve-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, a qual não estará longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Aleluia. Os ídolos da Babilônia. Os ídolos da Babilônia, eles estão escancaradamente aí à mostra, sendo todos eles expostos. Os ídolos da Babilônia queimarão. Olha o que eu quero estar compartilhando aqui, coisas que vêm para mim, coisas que o divino tem compartilhado comigo. Nesses últimos dias eu venho aqui para falar um pouquinho aqui sobre essas coisas, né? Sobre a palavra. Não venho aqui compartilhar coisas que venha da minha imaginação, mas eu venho aqui nesse exato momento agora aqui, está compartilhando aquilo que é da parte do ser divino, do Criador deste universo. Se cada um de nós parar para observar, está sendo exposto diante dos nossos olhos tudo aquilo que nós precisamos saber, tudo aquilo que precisamos para evoluirmos. Só que, infelizmente, uma maioria
tem endurecido seu coração e não tem escolhido a evolução. Mas o que alegra o divino é que existe uma minoria da luz, uma minoria que faz parte da luz, que faz parte do divino, que foi escolhidos por ele, e fazem parte da família da luz, que escolheu o processo de evolução para a sua vida. Mas existem outros dessa maioria de multidões que rejeitaram o processo de evolução e está sendo exposto aí diante de nós, diante de cada vista, o processo das consequências das escolhas que esta maioria fez. Meus queridos, tudo isso é sinal da vinda do Filho do Homem, da volta do Filho do Homem, do retorno do Filho do Homem para cá, para esta terra. Mas o retorno do Filho do Homem não irá ser conforme a gente deseja, mas como ele quer, como o homem, o Pai, o divino deseja. Parece que a Brahma duplo malte deu sorte pra gente. Essa combinação aqui deu bom demais, né? Então você que tá aí, ouça agora a nossa nova música nas plataformas digitais. Primeiramente, meus amados, Curta a vibe do momento. primeiramente haverá de acontecer cada música que vai tocar. todos No Spotify esses Premium, você ouve álbuns anúncios que e playlists na ordem estamos que quiser, vendo. sem anúncios pra interromper. Primeiramente, Só uma há de música acontecer atrás da outra, sem limites. o caos. Clique no banner e saiba mais. Primeiramente, há de acontecer a destruição que estamos vendo sobre o planeta. Você também Primeiramente, queria fazer coisas novas esse ano? há Então, de que tal começar acontecer assinando o Spotify Premium? Assim, você vai poder entregar todos esses os sinais suas músicas que está favoritas sendo sem exposto parar e diante até de sem gastar nossas seus dados, vistas. graças ao modo offline. Quer saber o melhor? Se Primeiramente, há ainda de não experimentou o acontecer Premium, temos 2 meses grátis fome, para você. Mas fique esperto, que é por tempo limitado. peste, Experimente agora. Clique praga, no banner e mude pro Premium. escassez, dor, lamentação, sofrimento e outras coisas mais que as Escrituras, que a palavra do Senhor diz. Porque estamos vivendo o período do juízo, o período das dores, o período do apertar, o período do sofrimento. É agora, já está acontecendo. E eu tenho visto muita coisa, mas muita coisa e não é pouca. Coisas que o Espírito tem falado para mim, tem mostrado para mim, tem revelado para mim. Tá? Coisas que a gente muitas vezes pensa que não é. E
não é sinal do retorno do Filho do Homem. Só que, na verdade, é sinal do retorno do Filho do Homem. Mas tá aí os discursos e mais discursos sendo feitos. Vários discursos aí sendo feitos, né? Sendo compartilhados, discursos verdadeiros, mas ao mesmo tempo discursos enganosos, né? Diante dos discursos verdadeiros. Os discursos verdadeiros estão no meio dos discursos enganosos. Só que a gente tem que aprender a discernir o que é um discurso verdadeiro e o que é um discurso enganoso, para que nós não venhamos cairmos nas ciladas e armadilhas do inimigo. Essa live aqui é para quem crê, tá? Quem despertou, despertou. Quem não despertou, não vai despertar mais. Venham aqui, eu não estou aqui pregando religião. Eu não estou fazendo uma pregação. Eu estou anunciando aquilo que vem até mim da parte do Supremo, do Divino. Estou aqui anunciando, eu não estou aqui pregando. Estou aqui falando a você que crê. Você que não crê, você entrou aqui não foi por acaso, mas foi para um propósito. Então, fique aqui. Ou se você não quer ouvir, tudo bem, é só se retirar. Não estou aqui obrigando você a acreditar nisto que estou falando e o que eu vou falar aqui nesse momento. Aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 46, fala sobre os ídolos da Babilônia. Ídolos esses aí, que muitos idolatram, que muitos amam, colocam eles acima do ser divino que a tudo criou. Eu tenho um recado para você que se curva diante dos ídolos da Babilônia e ama os ídolos da Babilônia acima do ser divino que criou você. Tenho um recado a te falar, que os ídolos da Babilônia, todos eles, muito em breve, irão queimar. E todos aqueles que o amam também terão o mesmo fim que os seus ídolos terão. Os ídolos da Babilônia queimarão, e todos os que apoiam e o amam e os fazem como ídolos seus terão do mesmo fim que ambos terão. Os ídolos da Babilônia terão um fim escasso, um fim de choro, de lamento, de muita dor. Muito, mas muito pior do que eles estão fazendo com o seu rebanho. E os que idolatram e colocam os seus ídolos em primeiro lugar e se curvam diante das oferendas que os seus ídolos oferecem, estes tais também sofrerão, padecerão
lamentarão, chorarão, muito em breve. Mas nós já estamos vendo tudo isso acontecer, todas essas coisas que você está dizendo aí. Estamos vendo, está exposto. Sim, tudo está exposto. Só que as coisas, meus queridos, vai se intensificar a cada dia e a cada ano que passa, a cada mês que entrar, a um mês que entrar e um mês que sair, as coisas vão só se dificultando muito mais ainda. Há muito tempo que eu não venho por aqui falar tudo o que a espiritualidade, tudo o que os seres divinos, tudo o que o ser de luz me passa, porque eu estava num momento um pouco dificultoso, um pouco. Queria ficar só, queria buscar, como até agora continuo buscando. E o engraçado é que as pessoas, elas vê todas essas coisas acontecer, mas continuam com seus corações endurecidos, continuam achando que está tudo bem, que está tudo na paz, que está tudo indo positivamente, sendo que no caso nada está indo positivamente. Nada está indo positivamente para o lado positivo, mas todas as coisas que nós estamos vendo com os nossos olhos naturais está indo para um lado não muito positivo, mas para um lado negativo da coisa. Nesse mundo as coisas estão caminhando para o lado obscuro, para o lado negativo da coisa. E as pessoas acham que as coisas que estão caminhando para o lado negativo da coisa está caminhando para o lado positivo da coisa, sendo que não é bem assim. E todos aqueles que amam a Babilônia, idolatram ela, colocam a Babilônia, os seus ídolos, em primeiro lugar, esses tais irão queimar, irão sofrer. Sim, a palavra do soberano fala sobre o lago de fogo, e muitos irão para lá, infelizmente. Mas você não pode falar isso. Não sou eu quem falo. Está nas escrituras. Está na palavra que a humanidade rejeitou e continua rejeitando. Quem criou a terra? Quem criou o universo? Quem criou o céu? Quem criou tudo isso? Quem criou essa existência viva? Foi o homem? Foi o homem como nós? Não. Quem criou toda a existência viva, quem criou a mãe natureza, quem criou os céus, quem criou a terra, foi o próprio Ser Supremo, Yahweh, quem criou todas essas coisas. Foi o soberano, foi o ser de luz, foi o ser divino, o mestre, mentor, único mestre, único mentor. E não tem outro mentor, outro mestre semelhante a este verdadeiro mestre, Yahweh. A palavra, ele diz na palavra que ele fez a terra e criou na terra o homem.
eu fiz as minhas mãos. Ele fez tudo isso, toda essa existência com as próprias mãos. Com suas próprias mãos foi feito tudo isso nessa existência. Nós fomos criados do barro, do pó. Somos espíritos. Somos aqueles que criados pelo soberano. Só que infelizmente muitos, uma maioria, se curvou diante da besta. Escolheu o processo de decadência. A humanidade, meus queridos, ela assinou o decreto da miséria, da decadência, da desordem, da angústia, o decreto da morte. O destino da humanidade já foi escrito. Qual é o destino da humanidade? É a vida eterna? É a salvação? Não. É a morte. Infelizmente. Mas existe uma minoria que escolheu de todo o coração continuar no processo da evolução espiritual. Eu faço parte dessa minoria que escolheu o processo de evolução espiritual, o processo de evolução da espiritualidade. E você? Qual foi a sua escolha? Foi a escolha do processo da evolução da espiritualidade ou foi a escolha do processo de decadência? Não precisa responder para mim isso. Não precisa digitar nada aí, respondendo. Mas eu venho dizer aqui que a prestação de contas se aproxima. Vão prestar contas das suas próprias escolhas que fizeram. Não pense você que você não vai prestar contas da escolha que você fez, porque você vai prestar contas da escolha que você fez. Isaías 48. Profecias dadas para convencer Israel. Ouve isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, que saíste das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e fazeis menção do Criador de Israel, mas não em verdade, nem em justiça. E até da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Criador de Israel, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, da minha boca saíram, e eu as fiz ouvir apressuradamente, as fiz e aconteceram. Porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Por isso te anunciei desde então, e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesses: o meu ídolo fez estas coisas, a minha imagem de escultura, e a minha imagem de fundição as mandou. Já o tens ouvido, olha bem para tudo isto, porventura não anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas, e que nunca conheceste. Agora foram criadas e não há muito tempo, e antes
deste dia não as ouviste, para que porventura não digas: eis que eu já as sabia. Nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco há muito foi aberto o teu ouvido. As músicas que você Porque curte precisam eu- estar sempre com você. Baixe e eu- ouça suas favoritas no modo offline com o Spotify Premium. Mude Sa- pro Premium e curta do seu Peraí, jeito. eu Clique no banner e saiba mais. sabia que procederias muito perfidamente e que eras chamado prevaricador desde o ventre. Por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor me refrearei para contigo, Você também prometeu para ia que fazer coisas te novas não esse venha ano. a cortar. Então, que tal começar Eis assinando que o já Spotify te Premium? purifiquei. Assim, você vai poder entregar Mas tudo de não si, como a curtindo suas prata músicas favoritas, escolhi-te sem na parar e fornalha até sem gastar da seus dados, aflição. graças ao modo offline. Por amor Quer de saber o mim, melhor? por Se amor ainda de não mim o experimentou o farei, Premium, temos 2 porque meses como grátis seria pra você. profanado Não fique esperto. o meu nome Agora, clique no banner e mude. e a minha honra não a darei ao trem. O Senhor, Ele não dará a honra dele ao trem. Ele não divide a glória dele com ninguém. Na palavra ele diz que ele não faz divisão da sua glória juntamente com os seres trevosos das trevas. Yahweh não tem parte com os seres obscuros. Yahweh não faz o mesmo trabalho da escuridão. Porque o trabalho no qual Yahweh, o Supremo Criador de tudo nesta existência, é a luz, é a bondade, é a perfeição, é a verdade, é a honestidade. Uma notícia a você que eu vou lhe dar é que se você permite escolher o processo da verdade, você está aceitando o Messias. Agora, se você nega e diz: esse tal Messias não virá, não retornará, não descerá sobre a terra, não retornará novamente. Lhe digo que você está sendo contra a mensagem do Supremo. Aqui no livro de Isaías, capítulo 48, Yahweh fala sobre as profecias dadas para que convencesse a Israel do pecado. As profecias dadas nesses últimos dias foram dadas e até hoje continuam sendo dadas, todas elas, cada profecia, cada acontecimento desse que estamos vendo sendo exposto diante dos nossos olhos, diante de nossas vistas, cada sinal desse é uma profecia. E quem foi que deu, que ministrou cada profecia dessa que a gente está vendo diante de nossas vistas? Foi o próprio Supremo que profetizou todas essas coisas através dos seus escolhidos, através daqueles que ele escolheu, que ele faz parte, através daqueles que escolheram permanecer com suas vidas intactas na luz sagrada. Escolheram uma vida sagrada, viver no sagrado, viver em santidade, porque isso agrada ao Senhor.
Infelizmente, uma maioria escolheu viver aonde? Na condenação, escolheu a condenação para si, a destruição. A humanidade, ela assinou um decreto não só para a morte, mas a humanidade assinou um decreto para a destruição, para a condenação, para a sua própria condenação. O decreto da humanidade foi assinado para a sua própria condenação. Foi o Criador que obrigou a humanidade, as suas criaturas, a assinar o decreto da sua própria condenação? Foi os demônios? Como até hoje as pessoas dizem assim, mas eu fui obrigado a assinar o decreto da morte. Mas eu fui obrigado a aceitar a obrigatoriedade que foi exposta diante de mim. Não, meus queridos. Ninguém foi obrigado a nada. Os demônios não vieram do abismo de lá, de onde eles são, para obrigar ninguém a assinar decreto, não. Decreto para a sua própria condenação, para a sua própria morte, não. Sinto muito em lhe dizer, mas a humanidade não foi obrigada a assinar o decreto para a sua própria condenação, para a sua própria morte. Assinaram esse decreto porque quiseram. Porque quiseram trocar o seu prato de lentilha por um prato de migalha, por um prato falsificado, por um prato desonesto. A humanidade agora está vivendo neste exato agora. Você aí está sendo pessimista. Não, isso aqui não é pessimismo. Isso aqui é a realidade. Isso aqui que eu estou falando não é ser pessimista com você, mas é falar aquilo que você precisa ouvir e saber. Mas eu não quero saber disso que você está falando. O problema é seu se você não quer saber. Eu estou aqui para falar aquilo que ele traz para mim e diz para me falar. Eu não estou aqui para falar coisas que agradem você. Porque quem despertou, despertou. Quem não despertou, não desperta mais. Lamentável. O que não despertou, infelizmente, vai padecer. O que não despertou, é difícil despertar agora. Mas, para o Criador não é impossível, mas se esta pessoa que não despertou tomar a decisão no seu coração de despertar, aí é uma outra coisa. Quem sou eu para dizer para uma criatura, olha, você tem que despertar. Se você não despertar, você vai ser lançado no lago de fogo. Quem sou eu para falar isso? Só o Criador quem sabe de todas as coisas, eu não sei de nada. Mas eu quero lhe dizer que muita coisa pior ainda vai acontecer sobre a terra. Tudo isso que está sendo exposto diante da nossa vista é só o começo. Tem muita coisa ainda. Tudo só está apenas começando. Todas essas coisas aí só está apenas no começo. Entra ano e sai ano. E ainda tem gente que diz assim, tudo vai melhorar. Tudo isso vai passar. Sinto muito em dizer, meu amado, que isso não vai passar. E nada vai melhorar. Porque os seres trevosos, eles têm um plano. E isso foi permitido pelo Criador. Tudo isso foi permissão do Senhor. E daqui em diante, a tendência de todas as coisas é piorar. É o caos. Sabe o que é isso?
Sabe por que o Criador permitiu todas essas coisas sobre o planeta? Por causa do pecado. Isso aqui se tornou já uma Sodoma e Gomorra. Isso aqui já está entregue, jaz do maligno. Essas coisas aqui, o Senhor permitiu que o inimigo tomasse tudo isso. Sabemos muito bem que todas essas coisas nessa existência, tudo que aqui existe nessa existência terrena, é do nosso Criador. Só que o Criador, ele permitiu que os seres trevosos, que os demônios, se apossassem de tudo, para que a sua palavra venha a se cumprir na terra. Essa é a verdade. Louvado seja o Pai. Eu estou lendo aqui, meus amados, não é o que eu mesmo escrevo, não, tá? É o que vem até mim. É o que é revelado até mim, é o que é dito para mim. E para não perder nenhuma letra, nenhuma palavra, não deixar escapar, eu preciso tomar nota de cada palavra da espiritualidade, de cada palavra do Criador, de cada palavra do Ser Divino. Isaías 48, olha só o que eu tenho a compartilhar aqui, o que a espiritualidade tem compartilhado comigo. Serão dadas diretrizes compulsórias para convencer a humanidade a aceitar suas vontades obscuras. Nós já estamos vendo todas as diretrizes que estão sendo diretrizes compulsórias, não é nem obrigatórias, mas é diretrizes compulsórias sendo dadas. Presta bem atenção no que eu estou falando aqui. Passou o tempo das dadas diretrizes obrigatórias. Já foi passada. Agora, o processo é de diretrizes compulsórias sobre a terra, sobre os seres humanos. Já foram dadas diretrizes compulsórias. Não, diretrizes obrigatórias. Em 2020, presta bem atenção, quando foi que começou? Que foi dada as diretrizes obrigatórias. Agora estamos em 2023. Estamos em junho, né? Então, agora deste ano em diante, as diretrizes que serão dadas serão diretrizes compulsórias, não serão diretrizes mais obrigatórias. Não serão mais diretrizes obrigatórias. Serão diretrizes compulsórias. Para quê? Por que eles irão dar dar diretrizes compulsórias dessa vez agora? Por quê? Porque, olha só, para que eles precisam dar as diretrizes compulsórias para que venha convencer a humanidade a aceitar suas vontades obscuras.
suas leis obscuras. Quais são as vontades obscuras? São essas que estamos vendo aí diante da nossa vista. Isaías 49. O servo do Senhor trará salvação aos gentios. Ouve-me, ilhas, e escutai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe. Fez menção do meu nome e fez a minha boca como uma espada aguda. Com a sombra da sua mão me cobriu. Me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. E me disse: Tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Porém eu disse: Debalde, tenho trabalhado inútil e vamente, gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor e a minha recompensa perante o meu Criador. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que faça voltar para ele a Jacó, o qual não se deixará congregar, contudo aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Criador será a minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tomares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que a nação abomina, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, como também os príncipes, e eles diante de ti se inclinarão por amor do Senhor que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei. Te guardarei e te darei por aliança ao povo, para restaurares a terra e para dar-lhes em herança as herdades assoladas. Para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, nem o calor, nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará, e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes o caminho, e as minhas estradas serão levantadas. Eis que estes virão de longe, e aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, exalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Porém, Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Parece que a brama duplo malte deu sorte pra gente. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria? Cadê? Seu filho que cria, que não se compadeça dele do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti.
Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Você merece curtir sempre. Os teus filhos pressurosamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão do meio de ti. Levanta os teus olhos ao redor e olha todos estes que se ajuntam. Vem a ti, vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento e te vestirás deles como um noivo. Porque nos teus desertos, nos teus lugares solitários e na tua terra destruída, agora te verás apertada de moradores, e os que te devoravam se afastarão para longe de ti. E até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para ti este lugar. Aparta-te de mim para que possa habitar nele. E dirás no teu coração: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária. Entrará em cativeiro e me tirará. Quem, pois, me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha. E estes onde estavam? Assim diz o Senhor. Eis que levantarei a minha mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. E os reis serão os teus ailhos, e as suas princesas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos seus pés. Então saberás que eu sou o Senhor, que os que confiam em mim não serão confundidos. Porventura, tirar-se-ia a presa ao poderoso, ou escapariam os legalmente presos? Porém, assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão do vale, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei, e sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão, como com vinho. Então toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o forte de Jacó. Olha lá que palavra poderosa. Isaías 49. O Senhor falou ao profeta Isaías: os servos, que ele trará a salvação, que ele mesmo vai trazer a salvação. Isaías 49. Está próximo da vinda do falso Messias. Está perto do dia em que ele trará ao mundo a sua falsa salvação, que terá a ele a aparência da verdadeira, e todos aqueles que confiam no Senhor, estes não serão confundidos. Mas, infelizmente, aqueles que não creem no Senhor e nas suas promessas divinas, infelizmente estes tais serão todos estes confundidos. Toda essa maioria que não crê na promessa divina. Porque no meio daqueles que acreditam na promessa divina do Ser Supremo, do Ser da Luz, do verdadeiro Ser Divino, estes não irão padecer no caminho. Seguirão esses que não creem irão padecer. Não vão seguir em meio à jornada. Vão tentar seguir uma jornada, mas não vão conseguir seguir a jornada que a qual o divino promete na sua palavra. Sou eu que estou falando isso? Não.
é a palavra. É a luz é quem diz. Não sou eu que falo. Diante de nós está sendo exposto todas as coisas das quais que futuramente, no futuro, na manifestação do falso Messias, ele irá usufruir de tudo isso. Mas por muito pouco tempo. E eles, os demônios, eles todos eles sabem que resta muito pouco tempo para eles. Por isso estão todos eles neste desespero muito grande, porque eles sabem que falta muito pouco tempo para eles. E o desespero desses demônios são tão grandes, mas tão grandes, que por isso que eles estão tocando terror em todo o planeta. Estão tocando terror em toda a Terra. Porque eles sabem que para eles resta muito pouco tempo. E eles não querem voltar para o abismo de onde eles vieram sozinhos. Eles querem carregar, eles querem arrastar milhões de almas com ele. Milhões de almas com ele. Eles querem arrastar sacrifícios para os seus deuses obscuros. E por isso eu venho aqui e digo que está próxima a vinda do falso Messias. Está muito, muito perto do dia em que esse falso Messias vai trazer a falsa paz e a falsa segurança. E a sua falsa salvação. E que essa falsa paz, essa falsa segurança, essa salvação, ela só vai ter aparência de verdadeira, aparência de boazinha. Mas que de verdadeira e boazinha não tem nada. E outra coisa, recado aqui, todos aqueles que confiam no Senhor, estes não serão confundidos, mas aqueles que não creem na promessa divina e não creem no Senhor, no verdadeiro Senhor, Yahushua, estes tais sofrerão, não seguirão adiante a sua jornada, mas ficarão no meio do caminho, confundidos, envergonhados. Isaías 50. Eu vou compartilhar aqui o livro de Isaías 50, Isaías 51, Isaías capítulo 63, versículo 15 e 19, e Isaías capítulo 65, versículo 1 e 16. O resto eu vou deixar para outro dia, tá? Porque a bateria aqui do negócio aqui da tecnologia aqui, da minha coisa, do meu telefone do meu telefone móvel já tá indo embora. Isaías capítulo 50. A desobediência de Israel contrasta com a obediência do servo. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei?
Ou quem é o meu credor a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi mandada embora. Por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu. Porventura tanto se escolheu a minha mão que já não posso remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar. Torno os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes. Porquanto não tem água e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão. Pôr-lhes-ei o pano de saco para a sua cobertura. O Senhor Yahushua me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouçam, como aqueles que aprendem. O Senhor Yahushua me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Não me retirei para trás. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Yahushua me ajuda. Assim não me confundo, por isso pus o meu rosto como uma rocha, porque sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareça-me justamente. Quem tem alguma acusação contra mim? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Yahushua me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles como roupas se envelheceram, e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema a Yahushua e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Criador. Eis que todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isto vós sobrevirá da minha mão, e em tormentos jazereis. A desobediência de uma maioria não contrasta com a obediência de uma minoria, pois o que importa para eles não é a desobediência, e sim a obediência de um todo. O que importa para os demônios não é a desobediência, e sim a obediência de um todo. O que contrasta para eles não é a desobediência de uma minoria ou até mesmo de um todo, mas o que contrasta para eles é a obediência de uma minoria, e se for possível de uma minoria juntamente com a maioria de multidões obedecendo todas as leis compulsórias que serão dadas daqui em diante. A desobediência e a obediência não andam junto, porque a desobediência, a sua lei é obscura, e a obediência, a sua lei é clara. A obediência tem uma lei clara e severa, correta, honesta, digna. A desobediência, ela é o quê? Qual é a lei dela? Obscura.
negra, enganadora, falsa, bajuladora, sedutora, corrupta. A lei da desobediência para eles não interessa. O interessante é a lei da obediência. Para que esse um todo de gente possa vir a obedecer. E isso que interessa para eles. Não interessa para eles se você vai desobedecer. O que interessa para eles é você obedecer cada lei compulsória dada. Cada engano você aceitar. O que interessa para ele é isso aí. É você aceitando, é a humanidade aceitando a farsa, o engano, a corrupção, a compulsão das coisas enganadoras. Isaías capítulo 51. Salvação para Sião. Deixa eu ver quantos. Vamos lá, continuando que ainda tem bateria aqui sobrando. Ouve-me vós, os que segues a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque sendo ele só, o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor consolará Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu, e nação minha. Inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus, e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será debilitada. Ouve-me, vós, que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais a zombaria dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a roupa, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força ao braço do Senhor. Desperta, como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe, o que feriu ao chacal? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? O que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Assim voltaram os resgatados do Senhor, viram a Sião com júbilo e perpétua alegria. Haverá sobre as suas cabeças gozo e alegria. Alcançarão a tristeza e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em feno? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus,
fundou a terra, e temes continuamente todo o dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir. Pois onde está o furor do que te atribulava? O exilado, cativo, depressa será solto. Não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará. Porque eu sou o Senhor, teu Criador, que agita o mar de modo que brame as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus, para afundar a terra, e para dizer a Sião: tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebeste e sorveste as fezes do cálice da vagueação. De todos os filhos que ela teve, nenhum há que a guie mansamente. De todos os filhos que criou, nenhum há que a tome pela mão. Estas duas coisas te acontecerão. E quem terá compaixão de ti? A assolação, o quebrantamento, a fome e a espada, por que te consolarei? Os teus filhos já desmaiaram, jazem nas entradas de todos os caminhos, como boi montés na rede, cheios estão do furor do Senhor e da repreensão de Arro. Portanto, agora ouve isto, ó aflito e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor, Yahushua, e o teu pai, Yarro, que me planteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, os sedimentos do cálice do meu furor. Nunca mais dele beberás. Porém, poluei nas mãos do que te entristeceram, que disseram à tua alma: abaixa-te e passaremos sobre ti. Então, tu puseste as tuas costas como chão e como caminho aos viandantes. Salvação para Sião. Isaías. Salvação para os gentios. Muito em breve. E condenação para aqueles que aceitaram o engano do enganador. Isaías 51. Salvação para Sião. A salvação até Sião é gratuita. Só está aí na boca desses líderes narcisistas que a salvação até Sião é só se você estiver aprisionado dentro de um templo de pedra. E não é bem assim. Esses líderes são narcisistas, falam coisas. Esses líderes narcisistas falam coisas que provêm do seu próprio espírito, da sua própria vontade. A salvação para os gentios, ela requer esforço. Enquanto esses líderes narcisistas de dentro dos templos de pedra dizem que a salvação é se você estiver lá aprisionado dentro de um templo de pedra feito por mãos de homens. Sendo que não. Porque o Salvador Yahushua não criou religião nenhuma. Yahushua não é religião, ele é salvação. E Sião é uma cidade, é a cidade que foi construída pela própria mão do Criador. Sião foi construída pelas mãos do que criou eu e criou você que está aí do outro lado ouvindo essa palavra, essa
verdade aqui. Só que infelizmente muitos dão ouvidos para que esses líderes narcisistas estão pregando aí, porque eles não ensinam, eles pregam, eles não ministram, eles pregam a palavra. E a palavra, ela não está aqui para ser pregada, mas ela está aqui para ela ser ensinada. A palavra, ela veio aqui para para ensinar. A palavra, ela está aqui ainda, permanece ainda viva. Não para ser pregada, mas para ser ensinada. Parece que a brama duplo malte deu sorte. Para ser passada adiante, para ser anunciada adiante, para ser passada adiante como verdade, porque ela é a verdade que liberta. E a salvação para Sião é gratuita. Não é Jesus Cristo a salvação. É Yahushua HaMashiach a salvação. Só Ele que salva. Não existe outro Deus que vai salvar. Só existe um único Criador que vai salvar a humanidade, que vai trazer futuramente a paz para Jerusalém. E o nome dele é Yahushua HaMashiach, e não Jesus Cristo. Isaías capítulo 63, versículo 15 ao 19. Súplica por ajuda divina. Atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A comoção das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo? Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade ao teu nome. Porque, ó Senhor, nos faz errar nos teus caminhos, porque endureces o nosso coração para que não te temamos. Volta por amor dos teus servos às tribos da tua herança. Só por um pouco de tempo o teu santo povo a possuiu. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Somos feitos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. A ajuda divina sempre tem se feito presente. As súplicas todas foram ouvidas e a ajuda tem vindo por todo o tempo ao favor dos seus escolhidos e continuará em diante, daqui para frente em diante. A favor dos seus, mas não dos narcisistas, desses cujos narcisistas que estão aí no poder. Porque a ajuda divina está a favor dos seus e não dos líderes narcisistas que pertencem aí à obscuridade, que vivem a escuridão, perdão. Isaías capítulo 65, versículo 1 e 16. Final, tá? Estou acabando. É a última.
Isaías capítulo 65, versículo 1 ao 16. Julgamento e salvação. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que de contínuo me irrita diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que habita entre as sepulturas e passa as noites junto aos lugares misteriosos. Come carne de porco e tem caldo de coisas abomináveis nos seus vasos. Que dizem: fica onde estás e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são fumaça no meu nariz. Um fogo que arde todo o dia. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas eu pagarei. Sim, vingar-me-ei totalmente. As vossas iniquidades juntamente com as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, e queimarão incenso nos montes, e me afrontarão nos outeiros. Usarei para medir e retribuir as suas obras antigas. Assim diz o Senhor. Como quando se acha vinho no cacho de uvas, dizem: não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, que não os destrua a todos. E produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro que possua os meus montes, os meus eleitos. Os meus eleitos herdarão a que possua os meus montes. Os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. E Saron servirá de curral de ovelhas, e o vale de Jacó lugar de repouso de gados, para o meu povo que me buscou. Mas a vós, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparareis uma mesa para a fortuna, e que misturais a bebida para o destino. Também vos destinareis a espada, e todos vós curvareis a matança, porquanto chamei, e não respondestes. Falei, e não ouvistes, mas fizestes o que era mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor Yahushua: eis que os meus servos comerão, mas vos padecereis fome, eis que os meus servos beberão. Porém, vós tereis sede, eis que os meus servos beberão. Porém, vos tereis sede, eis que os meus servos se alegrarão. Mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos exultarão pela alegria de coração. Mas vos gritareis pela tristeza de coração e uivareis pelo quebrantamento de espírito. E deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Yahushua te matará. Então a seus servos chamará por outro nome. Assim que aquele que se bendisser na terra se bendirá no Criador da verdade. Aquele que jurar na terra jurará pelo Criador da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. O julgamento de muitos já começou, e a salvação da sua verdadeira igreja se aproxima. Olha lá que coisa. Isso foi ele me dizendo, tudo eu escrevo, todas as coisas que ele me fala eu boto no papel para não esquecer, para não passar nenhuma palavra em branco. Vou ler novamente aqui para você ouvir. O julgamento da humanidade já começou. O julgamento de muitos já começou. E a salvação da sua verdadeira igreja se aproxima. A salvação da sua igreja verdadeira está perto. Está muito, mas muito perto.
mas muito perto está a salvação da igreja verdadeira do Messias. Louvado seja Ele por essa preciosa palavra. Eu quero agradecer os amados aqui que estavam aqui, os queridos aqui, online, ouvindo a mensagem. É de coração todas essas palavras, com verdade. Ai de mim se incluir mentiras aqui. Não sou disso. Não gosto. Não curto mentiras. Não curto engano. Odeio quem mente. Não suporto quem engana, quem mente. E quem usa a palavra do Criador para ganhar curtidas, likes, visualizações. Eu não estou aqui para isso. Estou aqui para fazer aquilo que Ele diz para que seja feito, para falar aquilo que eu sei que não agrada. A muitos não agrada, mas eu louvo ao Pai do céu, porque existe uma minoria que aceita a verdade. Louvado seja a vida de cada um desses. Fiquem todos na paz. Que o universo conceda o cuidado para cada um dos amados irmãos, para cada um dos amigos aqui que estão online. E daqui em diante, cada um de nós vamos se preparar para as grandes coisas que estão por vir, para cada dificuldade que cruzar nosso caminho. E daqui em diante, a jornada de cada um de nós não será fácil, mas eu creio que a nossa jornada junto com Yahushua e o Espírito do Todo fazendo parte da nossa vida vai fazer com que a gente enfrente as dificuldades no meio da nossa jornada, cruzando o nosso caminhar com força, coragem, foco e fé. Que o Pai do céu abençoe cada um de nós na nossa caminhada daqui em diante. Namastê.